Olá, queridos alunos da EJA, aqui é o professor Marciano, para falar mais uma vez para vocês, nossa aula revisando conteúdos de razão, proporção e medida de tendência central, que foi aquilo que nós estudamos agora nos meses de maio e esses dias de junho, né? Para a gente fechar nosso conteúdo do primeiro semestre, tá bom? Então fiquem atentos, tirem suas dúvidas e boa sorte. Bom, razão é o quociente ou a divisão entre duas grandezas não nulas, né? Já falamos sobre isso várias vezes. Ou simplesmente dividir uma grandeza pela outra, né? A para B, por exemplo, é o que nós temos aqui, né? A está para B. Você pode apresentar dessa maneira, né? É esse quociente, essa divisão. Ou seja, quando você quer falar de uma razão entre duas grandezas, você vai usar essa notação, A está para B. Em uma pesquisa, está aqui a aplicação, 30% dos entrevistados disseram preferir a marca A e 70% a marca B. Qual a razão dos entrevistados da marca A pela marca B? Olha, também aqui está o conceito para que você entenda direitinho. Qual a razão dos entrevistados da marca A pela marca B? Então, primeiro é a marca A, vai ser o chamado antecedente, que fica em cima. E o pessoal da marca B vai ser o consequente, que é o denominador chamado da fração, né? Antecedente e consequente. Então, você quer essa razão, vai ser uma das opções aqui, né? 3 quintos, 3 sétimos, 5 sétimos, 4 sétimos ou 7 terços. Então, vamos ver aqui qual é a solução disso aí, né? Vamos lá. Bom, pegando os dados, a marca A tem 30% dos entrevistados, a marca B 70% dos entrevistados. Como você quer a razão da marca A pela marca B, 30% por 70%. Ou seja, cancelando aqui esses elementos aqui, ó, porcentagem, porcentagem, 0 vai embora com 0, fica só 3 sobre 7, ou 3 sétimos, né? Que tem a opção lá. Acabei esquecendo, mas é a opção B. Ok? Então a opção B é a opção que melhor representa a razão entre essas duas grandezas, tá ok? Esse é um probleminha básico, né? Uma situação bem simples que razão utiliza esse conceito, tá ok? Parabéns aí, se acertou, se você pensou dessa forma, então fica a nossa dica aí. Ok, vamos ao próximo conceito. Nosso próximo conceito é proporção, que é uma consequência, né, do conceito de razão, tá certo? A proporção é a igualdade entre duas razões. Você vai ter uma igualdade agora entre duas razões. A está para B, assim como C está para D, né? Ou A sobre B igual a C sobre D. Então você vai ter duas razões que usam esse conceito de igualdade e diz que isso é uma proporção. Na verdade, nós vamos trabalhar com problemas, muitos problemas de regra de 3, que são proporções simples, né? A regra de 3 simples são as proporções simples. Por exemplo, a aplicação aqui é bem prática. Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$200 de comissão. Para cada 2 automóveis que ele vende, ele ganha de comissão R$200. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? É bem simples, né? Você pode perceber aí que você vai trabalhar com um conceitozinho básico, né? A gente vai usar a razão, mas pode ser mais prático ainda, né? Vamos usar um conceito de razão para definir aí a proporção, ok? Então, você tem as opções A, B, C, D, E, e uma dessas opções representa a quantidade que ele recebeu pela venda dos 15 automóveis, ok? Vamos ver aqui. Bom, a solução disso começa por aqui, ó. Total de automóveis e a comissão. Eu vou colocar nesse sentido, tá bom? Ó, se para cada 2 automóveis ele ganha uma comissão de R$200, né? Quantos automóveis... Aliás, o contrário aqui, 15 automóveis que ele vendeu dá quanto, né? Eu só troquei a ordem aí, certo? Mas na verdade a solução é essa aqui, ó. 2 está para 15, como 200 está para x, certo? Uma regra de 3 simples que você vai fazer. Vai ficar 2 vezes x, né? 2x igual a 15 vezes 200, ou 200 vezes 15. Ou seja, 2x igual a 3.000. 200 vezes 15 dá 3.000. E você tira o valor de x, dá 3.000 dividido por 2, certo? 3.000 dividido por 2. Resultado,
x igual a 1.500. Né? Se você voltar lá, você sabe que e vai ver a opção que a gente escolheu, que seria a opção B. Sem perder o foco, você consegue fazer isso rapidamente, facinho, né? Sem nenhum problema, ok? Vamos mais adiante. Nosso próximo conceito foi medida de tendência central, né? Nós temos aí 3 conceitos já, né? Razão, proporção e essas medidas de tendência central, que é um conceito fácil, né? Que são aquelas medidas estatísticas que a gente descreve, né, quando está estudando alguns dados estatísticos, né? E essas medidas elas se concentram mais no centro da amostra, elas giram em torno do centro da amostra dos dados, por isso são chamadas medidas de tendência central, ok? Vamos entender isso com mais detalhe quando a gente estiver fazendo algum probleminha, né, que a gente vai ver aqui. E a gente destaca elas 3 aqui, né? Essas 3 tipos de medidas são a média aritmética, a mediana e a moda, certo? Então a média, a mediana e a moda são as chamadas medidas de tendência central. Vamos aqui a uma questãozinhas básicas, né? Média aritmética é o que? Representa a soma desses valores pela quantidade dos mesmos valores. Então você vai fazer o cálculo entre para calcular a média, você soma, né, os valores e divide pela quantidade deles, como é a média, por exemplo, na nota de vocês, né, que é a P1 mais a P2 mais a G dividido por 3, já que são 3 notas, tá ok? Lembra que a média aritmética é isso. Tá aí, ó, você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade. x1 mais x2 mais xn, quantos tenho, dividido pelo total de n elementos, que é a quantidade total de elementos. Aí é a expressão geral, né? A moda representa, pessoal, o valor dos dados que aparece com maior frequência na amostra. Ou seja, tem alguns dados que aparecem com maior frequência, aquilo que mais aparece é a chamada moda, né? É aquilo que aparece com mais intensidade, se repete mais vezes, certo? Você pode dizer assim. E a mediana representa o valor central da amostra. Só que para isso os dados têm que estar ordenados. Você tem que colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Organiza os dados em ordem crescente, sequência de números, por exemplo, bota os números em ordem crescente e vai lá procurar o elemento que separa a amostra ao meio. Pode ser que não tenha um. Se tiver só um, se a quantidade for ímpar, um elemento vai estar no centro da amostra, né? Aí representa a mediana. Se a quantidade de elementos for par, se tiver, por exemplo, 10 elementos, aí você vai pegar os 2 elementos do centro que separam a amostra no meio e faz a média deles dois para dar a mediana. Bom, vamos ver isso na prática. Uma aplicação. Ó. As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. Você percebe aí que nós temos 6 notas, né? Ele quer saber a nota média, a nota mediana e a nota modal, que é a moda das notas aí, desse aluno. Ele fala assim respectivamente, ó, porque ele quer nessa ordem. Ele quer primeiro a média, por exemplo, se aqui for o item A, primeiro essa aqui é a média, o item B, esse aqui é a mediana, e essa parte aqui é a moda. Certo, né? Média, mediana e moda. Por isso tem aqui as sequências dos itens, né, diferenciados, porque o primeiro valor representa a média, o segundo valor na ordem é a mediana e o terceiro valor é a moda. Só que para isso nós temos que calcular cada um, né? Vamos ver qual é a opção correta aí. Bom, a solução está por aqui. Vamos calcular logo a média. O que é a média? Somar as 6 notas e dividir por 6. A soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então a média vai ser isso. Ó. Quando eu somo todos esses números aqui, ó, 8,4 mais 9,1 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,7 mais 7,2 está igual a 47,4. Quando eu divido isso por 6, encontro exatamente 7,9. Essa é a média, certo? Fique atento. Olha aqui, o que é a moda? A moda não é o valor que mais aparece? Bom, se você olhar na sequência aí, quem é que mais aparece aqui? Quem é? Dos elementos da sequência, quem mais aparece é o 7,2, 2 vezes. Nenhuma outra nota se repete, só ela. Então ela é a nota modal chamada. Ela é a moda, porque ela é a que mais aparece, a que mais se repete, né? As outras só aparecem uma vez, ó, mas 7,2 aparece 2 vezes nos dados da amostra. Então essa é a moda, 7,2.
E como é que calcula a mediana? Bom, os dados têm que estar em ordem crescente. Aí você vai lá, organiza os dados em ordem crescente, ó. 6,8, 7,2, 7,2 de novo, 8,4, 8,7 e depois 9,1. Coloquei todos em ordem crescente, do menor para o maior. Aí você percebe que são 6 notas. Se são 6, não vai ter um elemento para separar a amostra, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, 7,2 sozinho, ele não separa a amostra no meio. Por quê? Porque ficam 2 para um lado e 3 para o outro. Se eu pegar 8,4 sozinho, ele fica 3 para um lado e 2 para o outro. Então, tem que ser os dois elementos do centro, que são eles, esses que estão aqui na coloração azul, ó. 7,2 e 8,4. Então, você pega esses dois elementos do centro e divide, faz a média deles dois, vai dar a mediana. 7,2 mais 8,4 dividido por 2. Faz uma média desses dois valores, que vai ser a mediana desses dados. Olha aí, ó. 7,2 mais 8,4 dividido por 2 dá 15,6. Dividido por 2, 7,8. Olha aí, pessoal. Na sequência que ele queria, lembra que era a média, a mediana e a moda? Então, a sequência é essa: média 7,9, mediana 7,8 e moda 7,2. Então, lá olhando nos dados, nós temos a opção A como resposta correta, certo? Essa foi a questão que envolvia o cálculo das 3 medidas de tendência central, que é média, moda e mediana, tá certo? Então, a opção correta é o item A: 7,9, 7,8 e 7,2, certo? Então, fique atentos, não dá para ficar sem entender, né, esse conceito, que é um conceito bem simples, bem básico, e resolva as atividades. Obrigado pela atenção, certo? Valeu mesmo e um grande abraço a todos, tá ok? Tchau, tchau.